Glória a Deus, meu amigo, minha amiga. Aqui quem vos fala é o pastor Valdir Ferreira, da igreja Perdão em Vida. Tem uma mensagem para trazer no seu coração, neste momento, uma mensagem da parte de Deus. Espero que você seja uma pessoa sensível e queira ouvir e ter tempo de aprender um pouco da palavra do Senhor, um recado de Deus para a tua vida, tá certo? A palavra de Deus, Deus diz que em questão da volta dele, da vinda dele, tanto no livro de Mateus como no livro de Marcos, eu vou direto na Bíblia Sagrada aqui, tá certo? Falar com vocês. Eu quero deixar esse vídeo para que você se prepare. O tema será: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. O tema é: prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. E no livro de Marcos, no capítulo 1, verso 2, diz, Marcos 1, 2, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Preparar o caminho diante de Jesus, para Jesus. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, Isaías disse isso lá no Isaías 40, no verso 3. Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, quando Isaías disse preparai o caminho do Senhor, quando Jesus vem, ele já tinha que ter um povo para recebê-lo, porque ele é rei. Ele já tinha que ter um povo já santo, um povo já batizado, um povo já preparado para recebê-lo, adorando-o, porque ele é rei. Ele tem que ser adorado. Então, Jesus poderia, esse povo, ser preparado após que Jesus chegasse aqui. Não. Esse povo, ele foi preparado para que época? Para a época que Jesus também se batizasse. Porque antes de Jesus se batizar, ele não se apresentou como Deus. Ele não se apresentou como Messias. Mas, depois que ele se batizou por João, isso com quase 30 anos, a Bíblia diz com 29 anos, ali nos seus 10 meses, contando na nossa contagem, no nosso calendário, ele estava com quase 30 anos, a Bíblia diz isso. Então, ele levou mais 3 anos pregando o Evangelho. A partir dali era o caminho que ele tinha que, quando ele chega, então ele já vai escolher os discípulos, os apóstolos. Quando ele vai escolher os discípulos apóstolos, não foi ele quem batizou os discípulos apóstolos, foi o João Batista que batizou. João Batista não veio curando ninguém. João Batista não veio fazendo milagre. João Batista não veio pregando riqueza e tudo, mas principalmente ele não veio fazendo milagre e nem curando ninguém de nada e nem abrindo porta de emprego de nada para nada. João Batista simplesmente veio pregando: arrependam-se, raça de víboras. Arrependam-se porque o rei está chegando. Ele está falando para Israel. Israel conhecia a palavra. Eu quero que vocês entendam isso, tá certo? Então, queridos, Deus, ele quer abençoar a vida de cada um de vocês. Mas entenda, Deus é poderoso para te abençoar. Mas é preciso você entender, aqui, quando ele está dizendo, ide preparar o caminho do Senhor, era dizendo o seguinte, olha só, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, foi o que Amós falou. O que Amós falou? Amós disse isto, vamos ler aqui, nós vamos observar o que Amós fala a respeito, no Amós capítulo de número 4, Amós, capítulo de número 4, está aqui depois de Oséias. Amós, capítulo de número 4, meus amados, diz assim, no verso 12. Amós 4,12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, olha lá.
prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Alguém já mostrou para você o que era a preparação? Existe uma preparação. E o que Israel deveria fazer? Qual era a preparação de Israel? João Batista. A preparação de Israel não era santificação, era santificação, porque se o cabo não for batizado nas águas nem tomar Santa Ceia, ele não é santificado. Você está entendendo? Deus não está dizendo assim, ó, te prepara Israel, prepara uma Páscoa aí que deixou o teu Deus. Não, ele estava dizendo o seguinte, eu vou enviar o meu anjo que vai preparar o caminho. Então o povo é preparado por ele que vai na frente. Quem? João Batista. João Batista que vai estar pregando no deserto, que foi chamado para isso, ele vai estar preparando o caminho para o Senhor. Então quando Amós diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus, então aí, quando eles disse isso, é enviado João Batista, a preparação não ia ser eles próprios, tipo assim, como que eu vou me preparar? Aí eu vou buscar mais a Deus? Não, vai ter uma preparação, a preparação vai ter um profeta no deserto, pregando a palavra, e a Bíblia diz aqui, eu li com você, que todas as pessoas de Judeia, Israel, ia ter com ele para ser batizado por ele. Então está escrito lá no livro de Marcos 1, 2 em diante, que todas as pessoas iam ter com ele para ser batizado, quer dizer, preparando para encontrar com o Senhor teu Deus. E quando que seria esse encontro? Esse encontro seria, como está lá em Lucas no capítulo 19, eu posso ler lá para vocês, mas antes de Lucas 19, ele diz, prepara-te, ó Israel. Eu quero ler aqui em Zacarias, né? No livro de Zacarias, com certeza Deus, ele vai abençoar você, ele vai mudar a sua vida, se você crer. Depois de Ageu, Zacarias capítulo 9, verso 9. Olha o que diz aqui Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filhas de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Olha só, então ele está dizendo assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, Israel, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti justo. E ele veio, quando que ele veio? Lá em Lucas 19, quando ele manda os seus discípulos ir na descida, porque quando Jesus, meus amados, no livro de Lucas, acho que é a partir ali do quase, tem uma passagem que fala que ele começa a vir direto, eu gosto de pregar ela um capítulo atrás do outro, mostrando ele indo para o templo. E quando Jesus sobe, ele manda eles ir na frente, então eles pegam, ali descendo o Monte das Oliveiras, pegam um animal, um asninho, um filho de jumento, Jesus senta sobre ele, e Jesus então começa a descer para entrar na porta oriental, que chama-se a Porta dos Reis. Só reis entravam por aquela porta, só rei. No templo, a porta que está fechada hoje do templo, só o rei entrava nela. Então, Jesus monta num asninho, tinha a profecia de Zacarias, tinha dizendo a palavra de Deus, dizendo por Amós, que prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Tinha Isaías confirmando com Amós, dizendo, ide preparar o caminho do Senhor, vós que cama no deserto. Então, não era só Israel preparar eles por si só, eu na minha casa, eu teria que sair algum homem para ser preparado. O povo naquela época, para ser preparado, teria que sair até João Batista, se batizar, e no nome daquele que vinha, que João Batista falou, eu não sou digno de carregar as alpacas dele, é no nome dele que eu batizo. E quando ele chega, então João aponta por ele e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a preparação de Israel simplesmente era descer as águas, era se batizar naquela época. E quando Jesus chega montado num jumentinho, que ele vai entrar na porta oriental, o que acontece? A Bíblia diz que ele entra e o povo criticava, ele disse, e muitos cantavam, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e aquele é o nosso Rei Salvador. Jesus entra pelaquela porta dos reis, era a porta que só o rei entrava ali do templo, e tem uma profecia dizendo que em Ezequiel 40, 41, 43 eu acho, dizendo que aquela porta, depois que o rei passasse por ela, ela seria fechada, e nunca mais seria aberta. Então Jesus veio e passou por aquela porta, e veio um cidadão depois, aí um imperador, e ele mandou fechar aquela porta, dizendo, então ele vai voltar por essa, ele vai entrar por ela, então manda fechar. Por quê? Porque ele esperava um rei com a comitiva muito grande, cheio de coroa na cabeça, cheio de... Mas veio um rei montado no jumentinho. Então quando ele entra montado no jumento, significa o quê? Que passou o rei verdadeiro, o rei dos reis, o senhor dos senhores, entrou naquela porta. Ele mandou fechar, era Jesus. Então Israel
não se preparou para encontrar com o Senhor teu Deus. Então ela não se preparou, então ele vai para os gentios. Então agora vamos para os gentios. Qual é o próximo encontro que nós vamos ter agora? A Bíblia diz que nós temos um encontro, está lá no livro de Tessalonicenses. A Bíblia diz aqui no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele fala a respeito de nós encontrarmos, capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala sobre isto,